Olá, está começando mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube do Conexão Automotiva. Eu sou Luiz Noal e você confere a partir de agora o segundo episódio da nossa série GTN de reportagens sobre os 30 anos da liberação dos carros importados no Brasil. Antes disso, roda a abertura. Após a euforia dos anos 1990, com a chegada de várias marcas ao mercado brasileiro, o país já contava com uma presença bem maior de modelos à disposição do consumidor. Algumas apostas acertaram em cheio e outras não obtiveram o mesmo sucesso. Como tudo aquilo era muito novo, algumas montadoras e importadoras começaram a importar carros ao Brasil sem muitas pesquisas com o público. A estratégia era mais trazer essas marcas e testar diretamente no mercado, como se fosse um laboratório na prática. Quando houve a abertura dos portos em 90, como até mencionei antes, não teve nenhum planejamento. Foi uma canetada da Presidência da República, pá, pode entrar carro importado. E logo depois disso, houve uma redução de alíquota. Então ficou muito barato trazer carro importado. Logo a seguir, essa alíquota aumentou e logo a seguir, de novo, ela dobrou. Então assim, no intervalo de 2, 3 anos, a alíquota de importados passou de 20% para 70%. Isso virou uma bagunça total e completa, porque como a abertura foi feita de uma vez, muitas empresas que não tinham a menor experiência no ramo automotivo falaram, pô, vamos importar carro aí que é um bom negócio, vamos vender carro. Então vários grupos que faziam outras coisas, que eram de setores imobiliário, de comércio, de até importação e exportação, importava trigo, soja, ou exportava madeira, seja lá o que for. A gente tem experiência com importação e exportação, vamos trazer carro. Apesar dessa dualidade entre conseguir firmar as suas rodas no país ou fracassar, havia outras implicações que fizeram com que muitas montadoras não conseguissem atingir o objetivo: alcançar o sucesso. Entre alguns desses exemplos está a Lada, primeira marca importada a chegar oficialmente ao Brasil. Ela ficou no mercado até 1995. No entanto, os estoques dos modelos russos fizeram com que a marca emplacasse unidades até 2000. Mais uma vez, por um lado, a gente começou a conhecer um monte de coisa que a gente nunca tinha visto, né? Daewoo, Daihatsu, Mazda, as coisas que a gente nunca tinha visto, né? E esses caras começaram a vender carro e pronto, achando que era como vender geladeira, ou como vender trigo, ou seja lá o que for. E quando teve essa questão do aumenta, diminui, aumenta de novo, aumenta mais um pouco a alíquota, muitos desses grupos saíram. E falaram, não, agora ficou muito caro e tal, não vamos mais trabalhar com isso. Então ficou um troço super confuso, carros desvalorizaram pra caramba, muita gente perdeu muito dinheiro com isso, ficou com raiva. Até hoje tem essa pecha aí, carro importado, é difícil conseguir peças, desvaloriza mais e tal. Lógico que tem um fundo de verdade nisso, são produtos diferentes, correlações diferentes, mas isso ajudou muito a tornar essa coisa dos carros importados muito confusa. Então acho que o consumidor brasileiro sofreu, muita gente tomou prejuízo, o que não é legal, obviamente, foi deixado na mão e meio que é aquela coisa, né? Ficou por isso mesmo. Então a gente tem um monte de marcas que chegaram aqui nos anos 90 de uma vez e que também foram embora de uma vez sem aquela coisa, sem planejamento, sem pensar a longo prazo, sem medir as consequências, essa coisa toda. No fim das contas, quem comprou teve uma experiência provavelmente boa
na condução, na convivência inicial com o carro, mas depois teve problemas com assistência técnica, revenda e esse tipo de coisa. Já a Asia Motors, que chegou em 1993, saiu de fininho do Brasil em 1997, depois de prometer uma fábrica em Camaçari, na Bahia. A marca, com sede na Coreia do Sul, faliu em 1998, por conta da crise financeira asiática. Um breve resumo histórico e econômico sobre a crise asiática ali, que começou em 97, ou melhor, crise dos tigres asiáticos. Então, o primeiro ponto para que a gente entenda como começou essa crise, é entender quem são os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos ali são países que tiveram um crescimento econômico muito forte, uma industrialização muito forte ali na década de 70. Aí nós tínhamos países como a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong. Tá? Muito desses países acabaram sendo influenciados pelos Estados Unidos, tiveram uma certa injeção de capital, porque a gente estava num contexto ali de Guerra Fria, né, onde os Estados Unidos queriam consolidar o capitalismo, então os Estados Unidos acabavam investindo muito nesses países para consolidar esse sistema. Né? Então a gente teve ali um processo muito grande de industrialização, tanto que depois nós tivemos a inclusão de novos tigres asiáticos. Foram países como a Tailândia, a Indonésia, a Malásia, entre outros. Tá? E para a gente resumir essa crise, a gente pode resumir essa crise financeira como uma crise da balança de pagamentos. E quem começou essa crise foi a Tailândia. Então, o que é uma crise da balança de pagamentos? A gente tem dentro da balança de pagamentos, né, a chamada conta comercial, onde a gente tem as exportações e as importações. As exportações, elas favorecem uma entrada de dinheiro no país. Eu estou produzindo dentro do país, vendendo para outros e está entrando dinheiro, né, para o meu país. Isso é saudável. E quando a gente tem mais importações, quer dizer que o país não está produzindo tanto na sua economia interna, está comprando, né, do exterior e está colocando capital para fora, está mandando dinheiro para fora da economia. E quando a gente tem um descasamento dessa balança, quando a gente tem mais importações do que exportações, a gente tem um déficit dessa balança comercial. E quando a gente tem ao contrário, né, mais exportações, a gente tem um superávit. Então quer dizer que está entrando mais dinheiro na economia e isso é melhor para a economia interna. E o que a gente teve na Tailândia ali foi um déficit. Só que, claro, dívida vai ter que ser paga em algum momento. E foi isso que o mundo começou a enxergar naquele momento, né, que a Tailândia tinha um problema na balança de pagamentos, que em algum momento ela teria que pagar essa dívida. Então, a Tailândia começou a sofrer ataques especulativos. E para conter esse ataque especulativo, impedir que a moeda derretesse, né, a Tailândia acabou ali drenando todas as reservas internacionais que ela tinha para pagar, né, essas dívidas, e ela já não tinha mais como manter aquele regime de câmbio fixo, né? Como a gente falou, se eu tenho um baht, eu preciso ter $1 para acabar né, fazendo sempre essas transações. Então, preciso ter reservas internacionais que consigam pagar esse câmbio. E naquele momento a Tailândia não tinha mais. Então, ela teve que tomar uma decisão, que era a decisão de deixar de ter um regime de câmbio fixo para ter um regime de câmbio flutuante. E quando eu tenho um regime de câmbio flutuante, que é o que a gente tem no Brasil hoje, a gente deixa que o mercado, né, faça ali a decisão de quanto vale o câmbio. Quem também deve ter sofrido com essa crise foi a Ssanyong, que deixou o Brasil pela primeira vez em 1998. A marca coreana Ssanyong retornou em 2001. A Mazda foi mais uma das marcas que deixou o Brasil entre 1999 e 2000. A marca japonesa era representada pela Mesbla, empresa varejista que faliu em 1999 e deixou de trazer os modelos nipônicos ao país.
Essas marcas não foram as únicas a deixar o Brasil nos anos 2000. A Dodge encerrou o segundo ciclo no mercado com o fim da produção da Dakota em 2002. A marca voltou ao mercado apenas em 2005, com a Ram. Já a Daewoo e a Daihatsu, que chegaram juntas em 1994, saíram do mercado brasileiro também em 2002. Neste mesmo ano, a espanhola Seat também arrumou suas malas e foi embora do país. Por fim, a Suzuki deixou o mercado brasileiro em 2003, mas voltou 5 anos depois. Já a Alfa Romeo deu adeus definitivo ao país em 2006. Mas qual pode ter sido as motivações das saídas de todas essas marcas? Entre 1997 e 2000, o mundo viu várias crises econômicas. Este pode ser um dos motivos que algumas empresas saíram do Brasil. Aqui, o Brasil ele tinha o mesmo contexto. Ele tinha problema na balança de pagamentos, ele dependia muito de financiamento do exterior, tá? E para conter essa crise, não sofrer ataque especulativo, já que a gente tinha trocado moeda há pouco tempo para o real, para não sofrer esses ataques especulativos, o Banco Central teve que tomar uma decisão, que era subir a taxa de juros para 45% ao ano, a mais alta do mundo naquele momento, né? Porque quando eu subo a taxa de juros, eu dreno liquidez no mercado, tiro o dinheiro de circulação e ali impeço, né, que acabe desvalorizando a moeda. Então, naquele contexto, né, o governo teve que tomar essa decisão, o Banco Central teve que utilizar esses mecanismos para impedir que o real derretesse. Então, o governo passou o teto de gastos, aumentou a taxa de juros, né, acabou ali tomando essas decisões duras, que essas decisões acabaram impactando nas empresas. Então, a gente teve uma recessão durante aquele período, que acabou impactando muito nas empresas, em montadoras, importadoras, né, exportadoras também. Então, a gente teve várias empresas saindo do Brasil, porque se tornou ali um ambiente onde não era saudável tomar dívida, não era saudável o crescimento, por todo aquele contexto ali, principalmente a taxas de juros a 45% ao ano. Hoje a gente tem taxa de juros a 2% ao ano, por exemplo. Então era um contexto que não era propício ali para tomada de crédito. Era uma economia que estava se retraindo. Enquanto o mundo vivia períodos de crise, algumas marcas fincaram suas raízes definitivamente no Brasil. Entre as montadoras que conseguiram se firmar estão Audi, BMW, Citroën, Chrysler, Ferrari, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, Toyota e Volvo. Destas, Audi, Citroën, Honda, Land Rover, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot e Renault inauguraram fábricas no Brasil e passaram por um processo de expansão da sua rede de concessionárias. A Honda puxou essa fila com a fábrica de Sumaré, no interior de São Paulo, onde começou a produzir o Civic no final de 1997. Em 1998, a Land Rover começou a produzir o Defender nas instalações da Carmanguia, em São Bernardo do Campo. O Jeep inglês foi feito por lá até 2005. Ainda em 1998, a Renault inaugurava o complexo industrial Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, no Paraná. Neste mesmo ano, a Mitsubishi inaugurou a unidade de Catalão, em Goiás. As marcas Premium, Audi e Mercedes-Benz começaram a produzir automóveis no Brasil em 1999. A Audi tinha a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, para fazer o Audi A3, enquanto a Mercedes-Benz inaugurava a fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais, para fazer o Mercedes-Benz Classe A. Em 2001, as francesas Citroën e Peugeot inauguraram juntas o complexo industrial de Porto Real, no Rio de Janeiro.
Em 2002, a Nissan passou a fazer a Frontier na fábrica da Renault em São José dos Pinhais, no Paraná. Nesse período, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, a Toyota inaugurou a fábrica de Indaiatuba, em São Paulo, para a produção do então importado Corolla em 1998. Nesse mesmo ano, a Volkswagen ergueu a unidade São José dos Pinhais para fazer o também importado Golf ao lado do Audi A3. A Chevrolet nacionalizava o Astra, o que fez com que a unidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, fosse destinada para um novo popular da marca, o Celta. No ano seguinte, em 2002, a Ford inaugurava a unidade Camaçari, lá na Bahia. Por hoje, ficamos por aqui com a segunda parte da nossa série de reportagens sobre os 30 anos da abertura do mercado brasileiro para os carros importados. Mas não deixe de nos acompanhar nas nossas mídias sociais digitais. Você nos encontra no Facebook, Instagram e Twitter como @ConexãoAutoBR, tudo junto nas 3 mídias. Gostou do vídeo? Então clique em curtir, se inscreve no canal e ativa as nossas notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tchau!